Sejam todos muito bem-vindos ao Café na Estação. Este projeto tem por objetivo resgatar a memória histórica e cultural da ferrovia brasileira, contribuindo para a preservação do patrimônio ferroviário. O Café na Estação é uma produção do Museu Metro Ferroviário Virtual. Meu nome é Ângela França, sou engenheira, trabalhei no metrô do Rio de Janeiro toda a minha vida profissional. Fui presidente do Comitê Brasileiro Metro Ferroviário, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde também adquiri um grande conhecimento da área de normalização. Desse legado todo, eu consegui escrever 3 livros: Metrô, Os Trilhos que Mudaram o Rio, 40 anos de história do metrô, da gestão pública à iniciativa privada e o glossário Metro Ferroviário. Por escrever esses livros, sou membro da Academia Ferroviária de Letras. Participei também de um estudo voltado à área de mobilização urbana com a tecnologia maglev em 3 cidades: Petrópolis, Juiz de Fora e Londrina. Sou professora na área de qualidade na Unifase, aqui em Petrópolis, na gestão documental no CEPERJ do Rio de Janeiro e do curso de pós-graduação Metro Ferroviária no IMBEC. Sou representante atualmente do CREA na Prefeitura de Petrópolis e vice-presidente da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, que desenvolve vários projetos na área de trens turísticos e da implantação de museus metroferroviários. Gostaríamos de iniciar agradecendo a essa instituição, importante instituição, petropolitana e nacional, que é o museu, nosso Museu Imperial, e nesse momento não só nos ajudou a fazer toda essa gravação aqui no seu espaço, como também pelo carinho e pela parceria do nosso projeto. Não poderíamos começar esse projeto de uma forma melhor do que uma primeira entrevista com o professor Maurício Vicente Ferreira Júnior, o nosso diretor do Museu Imperial, que vai nos falar sobre a implantação da ferrovia e as suas principais personagens. Professor Maurício, é um enorme prazer estar novamente na sua presença e ainda mais nesse espaço incrível que é o Museu Imperial. Por que não começarmos esta conversa com uma apresentação sua? Bom, meu nome é Maurício Vicente Ferreira Júnior. Minha vida está ligada ao do Museu Imperial. Há 39 anos eu comecei trabalhando aqui como estagiário, e trabalhei praticamente todos os setores, que detêm acervos artísticos e históricos, e nos últimos anos tenho atuado como diretor da casa. Bom, a família imperial, especialmente o imperador Dom Pedro II, tem como característica marcante o pensamento disruptivo para a época. Foi graças a esses incentivos dados que tecnologias como a eletricidade, o telefone, para citar algumas apenas, chegaram em nosso país. Dom Pedro II foi contemplado precursor da ferrovia no Brasil, o Visconde de Mauá.
E sabemos que a implantação do transporte ferroviário também marcou um importante avanço tecnológico para o país. Como foi a participação do imperador e a família imperial na implantação da ferrovia no Brasil? Eu diria que Dom Pedro II foi, com certeza, um símbolo da modernidade, né? Ele buscava justamente o conhecimento dessas inovações que ocorriam no seu tempo. Então, de certa forma, ele, vamos usar a expressão agora bem atual, uma espécie de garoto propaganda, né, dessas novidades que o mundo conhecia. Né, temos passagens dele comentando justamente essas inovações, essas novidades que ele conhecia, e sempre como uma visão projetando o futuro, ou seja, projetando a modernidade, projetando transformações que o Brasil, na verdade, ainda levaria algum tempo para conhecer. A questão da ferrovia, ela está literalmente associada à lógica do movimento, à lógica, né, da transformação, à lógica da modernidade. E temos passagens de Dom Pedro II elogiando, admirando, né, exatamente essas inovações. Eu até separei um trecho do diário da viagem dele aos Estados Unidos. Ele esteve durante 3 meses nos Estados Unidos, em 1876, uma ocasião na qual os Estados Unidos comemoraram o seu centenário da independência, em Filadélfia, e ele viajou o país de costa leste a oeste, depois retornando, né, à costa leste, enfim, e quando estava na Califórnia, ele deixou registrado no seu diário que é uma documentação presente aqui no Museu Imperial, e se me permitir eu vou ler um trecho no qual ele diz: no dia 29 de abril de 1876. Isso, repito, na Califórnia. Na vinda, examinei aqui as oficinas centrais desta estrada de ferro. São muito importantes, porém não tão bonitas como as da estrada de ferro do Rio de Janeiro, ou seja, de Petrópolis. Junção de muitos caminhos de ferro e, em breve futuro, de Estreito de Bering, que pretende fazer um túnel, abrindo um destes por baixo do estreito. E se é assim por estrada de ferro de Nova York até Lisboa. E América do Sul? Ou seja, nós vemos aqui nessa passagem, curta passagem, ele se sente espetacularizado vendo as novidades, o que o trem poderia oferecer, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo, e reclama justamente da América do Sul. Né? E a América do Sul, como fica, né, nessa proposta de unir, né, Nova York até Lisboa, né, e ficando o Brasil, ficando a América do Sul fora dessa modernidade, fora dessas inovações. Portanto, ele deixou esses registros para nós, ou seja, a lógica da transformação, da evolução desses meios de transporte, das novidades tecnológicas que o mundo então conhecia. A nossa segunda pergunta é, na verdade, um complemento da primeira. Sabemos que há uma polêmica histórica envolvendo a pá de prata. Como era a relação de Dom Pedro II com o Visconde de Mauá? Existia realmente uma rixa entre eles? Eu diria que existe uma certa ambiguidade na relação entre os dois. Ambos significavam a busca pelo novo, né, pela transformação. Mauá era o maior empresário do Brasil, um homem visionário que pensava justamente à frente do seu tempo. E Dom Pedro II, por sua vez, também uma pessoa que pensava no futuro, que adorava, como eu disse, essas inovações tecnológicas. Nesse sentido, eles estavam próximos. Mas vejam, a base, né, ou seja, a base do apoio político-econômico de Dom Pedro II estava não na modernidade, estava no arcaísmo, estava justamente naqueles senhores cafeicultores que, enfatizavam a lógica do trabalho escravo, ou seja, era a lógica do atraso, não a lógica da transformação da modernidade. Nesse sentido, quando Dom Pedro II foi cobrado, digamos assim, né, pela política oficial, ele, de certa forma, não demonstrou apoio a Mauá.
né? Então, esse antagonismo, essa ambiguidade, na minha avaliação, residia nessa dicotomia, né? Ou seja, ambos representando o novo, mas a base de sustentação do regime estava no arcaísmo, não estava na modernidade. Daí, de fato, o conflito. Além do que, nós podemos afirmar que eram dois egos enormes, né? Enfim, Dom Pedro II com essa uma espécie, vamos dizer assim, né, um deleite pelo conhecimento, pela cultura e, claro, tinha um ego também muito grande em função disso e, por sua vez, Mauá também, né, por ser um empresário, como eu disse, um homem à frente do seu tempo, portanto, né, esses dois egos enfrentavam dificuldades para conviver no dia a dia. Isso, de fato, era algo um pouco difícil. A ferrovia foi, de fato, tão importante para Petrópolis, né, a ponto de seus trilhos estarem portalizados no brasão municipal. Do ponto de vista do desenvolvimento de Petrópolis, quais foram as principais contribuições que a ferrovia trouxe, na sua opinião? Ferrovia, como eu disse, está associada à transformação, está associado ao encurtamento das distâncias, né? Essa é uma questão fundamental. Para chegar a Petrópolis, antes da chegada do trem, né? Antes do advento do trem, gastava-se 3 horas e meia de viagem usando 3 formas diferentes de locomoção. Tomava-se um barco na prainha, né? Ali na altura da Praça Mauá, e com esse veículo até o Trapiche Mauá, isso a partir de 1853, né, para seguir 16 quilômetros e mudar mais uma vez, né, saindo do trem agora para um carro puxado a cavalos. Né? Já a partir de 1883 era possível fazer o percurso entre Rio e Petrópolis em 1h15, 1h20 minutos. Portanto, temos aqui a lógica do encurtamento das distâncias, estamos falando da possibilidade de profissionais liberais residirem em Petrópolis e trabalharem no Rio, por exemplo. Né? Nós temos registros de situações como essa, temos, por exemplo, a Princesa Isabel, no 13 de maio de 1888, naquele domingo, 13 de maio de 1888, ela almoçou com os filhos, ela estava em Petrópolis, almoçou com os filhos por volta das 9 horas, foi ao Rio, assinou a Lei Áurea por volta das 14 horas e voltou para jantar com os filhos no mesmo dia, ou seja, um deslocamento rápido. Repito, isso permitia o encurtamento das distâncias e a mobilidade das pessoas que tinham, digamos assim, poder aquisitivo para adquirir suas passagens que eram compradas, né, de primeira, segunda e terceira classe. Enfim, era uma forma de você possibilitar, né, esse deslocamento mais rápido, mais ágil, aproximando as pessoas, aproximando as cidades, transportando gêneros, transportando riquezas, enfim. O trem era o futuro. E acho que a gente ainda tem que voltar a essa história, né? Porque realmente o trem está fazendo falta. Eu diria que houve uma involução, né? Houve uma total involução. Tem dias que eu gasto 3 horas para chegar ao Rio de carro. Né? Se pudesse fazer a viagem de trem, chegaria, repito, em 1h15, 1h20 minutos, exatamente, sem poluição, sem maiores problemas, sem atraso algum. Né? Enfim, isso possibilitou Petrópolis, ainda no século XIX, nós observamos, por exemplo, pessoas que não tinham recursos para passar uma longa temporada, mas dispunham de recursos para passar um final de semana. Então, pessoas vinham para Petrópolis para passar, de fato, né, um final de semana na cidade, usufruindo dos hotéis que aqui também proliferavam, os restaurantes, enfim. Era uma atividade permitida, digamos assim, pela rapidez do deslocamento. Ou então pessoas que vinham para passar um dia. Nós já temos registros dessa situação, de pessoas que vinham passear em Petrópolis, né, passear uma tarde e voltavam, né, no final da tarde, enfim, num domingo, né, passear pela cidade, usufruir do que a cidade oferecia. Né? Isso era muito comum, passou a ser comum, né, justamente a partir da década de 1880 e, infelizmente, foi descontinuado em 1964, quando o serviço de trem não mais passou a ser oferecido. Uma pena. Professor Maurício, nós gostaríamos de lhe agradecer pelo seu tempo e pela verdadeira aula que tivemos agora, né? Para encerrar esse nosso encontro, eu gostaria de lhe fazer um último pedido.
Sabemos que Petrópolis, em sua essência, transborda memórias de um período importantíssimo para a nossa história do Brasil, né? O senhor, como professor e uma figura de destaque para a nossa cultura, poderia nos deixar uma mensagem sobre a importância da preservação do patrimônio histórico? Isso é muito importante, mesmo porque só se constrói um futuro quem conhece o seu passado, quem tem conhecimento sobre o processo que nos trouxe até o dia de hoje. E para entender isso, é fundamental conhecer, né, esses modais, principalmente o modal ferroviário, o que ele representou para a cidade de Petrópolis. Petrópolis, como nós comentamos, um dos primeiros pontos, né, a ser tocado, digamos assim, por trem no Brasil, ainda no século XIX, como eu disse, em 1883, fato que transformou a economia da cidade, transformou a troca, né, entre as pessoas, sejam turistas, sejam moradores, pessoas do corpo diplomático que já residiam aqui em Petrópolis e trabalhavam no Rio, utilizando o trem como transporte. Ou seja, foi um momento de transformação da nossa cidade e que nós precisamos conhecer. Por isso a necessidade da preservação da memória, a necessidade do conhecimento desse período tão importante na história do nosso país. Muito obrigado, professor Maurício, pelo seu apoio e pela sua entrevista. Eu que agradeço. Estamos encerrando esse primeiro episódio do Café na Estação, aqui nesse belíssimo salão das carruagens, onde também se encontra a locomotiva Baldwin número 11 da extinta Leopoldina Rails. Deixo aqui o meu agradecimento ao professor Maurício e ao Museu Imperial por nos apoiar neste projeto. Quero também deixar o convite a todos que estão nos assistindo para virem a Petrópolis conhecer o Museu Imperial, onde vocês vão ter mais detalhes desta locomotiva e da nossa história do Brasil. Muito obrigado a todos e fiquem atentos aos próximos capítulos do Café na Estação.